Fala pessoal, beleza? Vamos para a continuação da nossa lista de conjuntos, certo? Vamos lá, nós temos agora a terceira questão. A terceira questão é o seguinte: ela trata de uma empresa que faz um teste com fake news, certo? Para avaliação de candidatos. 300 candidatos são avaliados a partir dessa divulgação dessas notícias. Nós temos uma notícia verdadeira e uma notícia falsa, né? E aí o seguinte, desses 300 candidatos, as informações que temos aqui é que 220 deles, né? 220 deles compartilharam a notícia falsa, né? A fake news. E 150 compartilharam a notícia verdadeira, né? E 100 desses candidatos compartilharam ambas as notícias. E alguns não compartilharam notícia nenhuma. Aí a pergunta é a seguinte: de acordo com a situação descrita, ao todo, quantos desses 300 candidatos replicaram apenas a notícia real? Vamos lá. Montei o diagramazinho aqui, com esses dois círculos aqui, em que a X ele vai representar as pessoas que compartilharam fake news, certo? E Y será o conjunto de pessoas que compartilharam apenas as notícias verdadeiras, né? A notícia verdadeira. E aqui vocês podem observar que existe um encontro entre esses dois círculos aqui, né? Esse encontro aqui é a interseção, né? São as pessoas que compartilharam ambas as notícias, tanto a notícia falsa quanto a notícia verdadeira, certo? E me diz na questão que o número de pessoas que compartilharam as notícias falsa e verdadeira ao mesmo tempo foram 100, né? Nós temos a interseção, né? 100 dessas pessoas, 100 desses candidatos compartilharam tanto notícias falsas como notícias verdadeiras, certo? E destes candidatos aqui, 220, ele me disse que 220 compartilharam notícias falsas, né? 220 compartilharam notícias falsas, nós vamos ter o seguinte, né? Nós vamos ter esses 220 aqui, vamos fazer a análise daqueles que compartilharam apenas notícias falsas. Vamos lá. Desses 200 que compartilharam notícia falsa, nós temos 100 deles que também compartilharam a notícia verdadeira. Então, para saber quantos compartilharam apenas a notícia falsa, eu faço o seguinte: eu pego os 220, certo? E vou subtrair disso o valor aqui da interseção, né? Certo? Porque aqui eu só vou querer, nesse espacinho aqui eu só vou querer as pessoas que compartilharam apenas notícias falsas, tá bom? Então é o seguinte, pega aqui, ó, 200... que é o total de compartilhar notícias falsas, menos os 100 que compartilharam ambas, né? Então vamos lá. Subtraindo isso, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 120, certo? 120 é o número de pessoas que compartilharam apenas as notícias falsas, tá bom? E vamos agora fazer a análise do que interessa, né? As pessoas que compartilharam apenas a notícia verdadeira. E diz na questão que 150 candidatos, 150 dessas pessoas compartilharam uma notícia verdadeira, a notícia verdadeira, certo? Mas desses 150, nós sabemos que 100 deles também compartilharam notícias falsas, simultaneamente. Compartilharam as duas notícias, falsa e verdadeira, tá bom? Então, ó, desses 150, a gente tem que extrair, tem que tirar, né? 100, certo? Por quê, né? Justamente o que eu falei anteriormente, porque eu só quero os candidatos que... eu só quero... aqui nesse espacinho, os candidatos que compartilharam apenas notícia verdadeira. Não quero aqueles candidatos que compartilharam ambas as notícias, tá bom? Então é o seguinte, eu tenho 150 no total, mas tirando esses 100, vai me sobrar quanto? Vai me sobrar 50. Pronto. 50 é o número de candidatos que compartilharam apenas as notícias verdadeiras, né? Então é o seguinte, a resposta aqui é 50. Se vocês observarem as alternativas, vai ser a alternativa B, certo? 50 é a resposta. Alternativa B. Valeu? Vamos para a próxima questão? Certo? Fala pessoal, eu aqui de novo, professor Daniel Menezes, para mais uma questão da nossa lista de conjuntos, tá bom? A quarta questão agora. A quarta questão é o seguinte: ela me pede para determinar o conjunto X, tal que essas propriedades aqui são verdadeiras. No caso, a união, né, desse conjunto com o conjunto X me dá esse conjunto aqui, certo? Aí nós temos a união desse com esse que dá esse, e esse, interseção desse, nos dá apenas o conjunto com o termo, o elemento C, né? Deixa eu colocar aqui, que acho que eu não... Vamos lá. Beleza? Vamos lá.
Então ele me pergunta quanto equivale o conjunto X, né? Quais são os elementos que compõem o conjunto X aqui. Como é que a gente vai fazer? Ó, vamos fazer aqui o início, vamos observar o seguinte. Quando eu faço a união desse conjunto com o conjunto X, o que eu tenho aqui? Além desses termos aqui, é acrescentado no meu conjunto o elemento E, né? A letra E. Então, vamos dizer o seguinte, eu posso deduzir, né, que esse conjunto X aqui, ele pode ser esse conjunto aqui, certo? Vamos lá. O conjunto de todos esses elementos. A, B, C, D, E. Certo? Tá bom? Porque, ó, se eu fizer a união desse conjunto com esse aqui, ó, o A não vai repetir, o B não vai repetir, o C não vai repetir, vai ser só adicionado. E aí, o elemento E aqui, ó, vai ser adicionado no final, tá bom? Então, isso aqui satisfaz essa primeira condição. O conjunto X, ele pode ser esse aqui, A, B, C, D, E, tá bom? Então, vamos agora para a segunda. Vamos fazer a segunda análise aqui. A análise da segunda propriedade aqui. Vamos lá. Ele diz o seguinte, que C e D unido com X vai dar A, C, D, E, certo? Então é o seguinte, ó, C e D, uniu com ele, né? O E apareceu novamente, né? A gente sabe que esse elemento E, ele tá no nosso conjunto X. Mas, opa, tem um porém aqui, né? O A apareceu? Apareceu, beleza, né? Agora o B, né? O B apareceu, ó, o B não temos B aqui, mas nós deduzimos, a partir da primeira análise, que no conjunto X nós teríamos o elemento B, né? Mas a gente descobriu aqui, ó, que esse elemento B ele não existe no conjunto X, ó, porque ele não vai aparecer. A gente faz a união dele com X, ó, e no final não apareceu o B aqui. Então, a gente pode eliminar esse B, né? Então, esse B ele não pertence ao conjunto X, né? Vamos lá, agora a terceira análise aqui. Na terceira, vamos lá. Nós temos que B, C e D, a interseção deste conjunto com X tem apenas o elemento C. Olha que interessante, ó. O A não aparece aqui. Beleza, tudo bem. O C apareceu, né? Aparece tanto aqui quanto aqui. Mas, ó, a gente pode observar o seguinte, que esse D aqui, ele tem aqui também, tem aqui, né? Ele deveria aparecer na interseção, né? Se ele tivesse no conjunto X, né? Mas então, essa terceira condição nos mostra que o elemento D, ele não pertence a X. Porque se ele pertencesse a X, na hora de fazer essa interseção, o D também seria colocado aqui, né? E não foi colocado. Então é o seguinte, eu elimino esse D. Então vai me sobrar, nesse conjunto X, apenas o elemento A, o elemento C e o elemento E. Vamos conferir, certo? Vamos lá. Vou reescrever aqui o conjunto X e a gente vai conferir para ver se bate aqui com as propriedades, tá bom? Então nós temos A, C e E. Se eu fizer a união, ó, desse conjunto aqui com A, C e E, no final vocês concordam, né? Ó, o A vai colocar aqui, vai aparecer de qualquer forma, não repete, né? O B vai aparecer porque vai ser adicionado com esse conjunto aqui. O C vai aparecer, não vai se repetir. O D vai aparecer por quê? Porque vai ser adicionado por esse conjunto aqui. E o E vai aparecer aqui também. Beleza, até aí tudo bem. A primeira propriedade tá de boa. Agora vamos à segunda, né? Ó, C e D unido com X, ó, que é o seguinte, né? Nós temos A, C e E. Se a gente adicionar C, o C não se repete, mantém aqui, né? O A vai aparecer, vai ser adicionado por quê? Porque tem no conjunto X, né? Então, ó, o A apareceu. O C não repetiu. O D, ó, não temos D aqui, mas nós temos um D nesse conjunto. Então, ele obrigatoriamente, na hora de fazer a união, ele vai aparecer nesse novo conjunto que temos aqui. E o E vai ser adicionado porque o E está no conjunto X, né? Então, ele vai para cá. Então, tá certo. A segunda propriedade também está correta. A primeira está correta. A segunda está correta. Está batendo, né? Até agora está batendo, né? Vamos testar agora a última, né? Para a gente finalizar a questão. Nós temos a interseção, ó, de de B, C e D com um conjunto X que dá apenas C. Vamos conferir se não é, ó. Ó, não é, né? Ó, o C. O C é o único elemento que aparece tanto nesse conjunto quanto nesse conjunto aqui, né? Então, a interseção dele, C. Então, bateu, né? A gente conferiu que esse conjunto aqui é o conjunto que bate com todas as três propriedades, né? Se a gente observar nas alternativas, a resposta correta vai ser a alternativa B. B novamente, certo? Pronto. Valeu, pessoal. Até a próxima.